Olá, como vocês estão? Estamos iniciando mais um episódio do Grupo André Borba. Você que está nos seguindo aí no YouTube, você que também nos acompanha no Instagram, pode entrar lá no nosso Instagram e começar a seguir e ver todos os episódios que nós temos com todos os profissionais que já passaram aqui no nosso podcast do Grupo André Borba. E hoje eu estou com uma pessoa que é extremamente importante para todos nós na clínica, pessoa que é extremamente importante na nossa vida e que para mim é muito difícil até, porque eu não sei nem como te homenagear, William. Hoje Obrigado, eu estou aqui, meu amor. William Obrigado. Sanches, uma pessoa que faz parte da nossa vida, tanto pessoal como da nossa vida profissional, que fez parte do nosso, digamos assim, a nossa clínica na formação e também que é um escritor muito conhecido, um terapeuta transpessoal. Ele é formado em neurociência, ele é psicólogo, ele tem tantos adjetivos que eu nem sei como te falar, William. Eu estou muito feliz e honrada de ter Obrigado. você aqui com a gente hoje. Eu é que fiquei feliz quando vocês me convidaram, porque poder conversar sobre a vida, sobre o nosso desenvolvimento pessoal, falar sobre espiritualidade, sobre a mente, tudo isso é tão bom e a gente está aqui fazendo uma coisa que é tão natural, que é conversar. Exatamente. Que é poder trocar ideias, que é poder a gente se falar e aprender juntos, né? Então eu acho que esses momentos que a gente tem feito de podcast para que a gente possa fazer, eu não falo que é mais ficha que cai, né? Eu falo que agora são downloads que a gente faz. Então vem um download lá, ouvindo alguém conversar, ouvindo um papo. Então eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram para vir aqui no Grupo André Borba. E eu fiquei muito feliz também, principalmente porque você fala tanto de autoestima e nós que trabalhamos com beleza e bem-estar é o que mais a gente conecta as pessoas, a autoestima com a beleza, né? Então eu gostaria que você, pra gente começar, falasse pra mim o que é pra você trabalhar a autoestima, essa conexão que tem com a beleza, com o que as pessoas vêm procurar no tratamento de rejuvenescimento, por exemplo. Então, as pessoas, elas, ao longo da vida delas, elas não treinam, não se desenvolvem ou não olham totalmente para a autoestima. Eu costumo falar que a autoestima, ela é um incômodo, não é uma dor, num primeiro momento. Porém, se você não cuidar desse incômodo, ele se transforma numa dor. Então, o que está por trás de uma autoestima alta ou numa autoestima baixa é aquilo que a gente acha sobre nós mesmos. E na autoestima, no caso da autoestima baixa, é o não merecimento. Então, as pessoas ao longo da primeira infância delas, elas vão ouvindo as principais crenças que vão ficar o resto da vida perpetuando ali na cabeça, ela falando o tempo todo, né? Ouvindo a voz da mãe, ouvindo a voz do pai, falando coisas como, por exemplo, você é feio, você é feia, você é burro, você não merece o melhor, você não vai dar certo em nada porque você é desastrado. Frases simples, mas que podem, ao longo da tua primeira infância, ir formando uma ideia corrompida da sua autoimagem. Sim. E aí, quando a gente chega numa determinada idade, seja a idade de casar, ou mais velho, já com filhos, a qualquer sinal de um não merecimento ou você achar que está sendo deixada de lado, os filhos cresceram, não olham mais para mim, não me dão mais atenção, e aí ela sente a rejeição. E aquela rejeição, aquele não merecimento dói na sua autoestima. E a autoestima está inteiramente ligado com a nossa prosperidade. Posso falar sobre isso também. Eu quero. Eu quero porque é completamente isso. Essa busca que as pessoas fazem hoje, essa saúde estética, digamos assim, é muito correlacionada à autoestima. Muitas vezes os pacientes chegam e a gente já até conversou sobre isso e eles falam, porque aconteceu isso, isso, e daí você vai ver que o problema está lá dentro. Não é só por fora a estética. Né? Eu olho para mim e me vejo assim. Aí você, como médico, às vezes olha e fala assim, não é assim, eu não estou vendo desse jeito, né? Então, o que eu gosto muito do Grupo André Borba, vocês todos, é que vocês têm uma linha muito natural, uma linha muito tênue para trabalhar a questão natural da pessoa. Porque cada pessoa, ela é única, tem a sua beleza própria, mas às vezes com o seu olhar corrompido, com uma autoestima baixa, ela não está vendo os melhores detalhes. Eu costumo falar que o espelho é feito para me amar. Então é uma frase para a gente guardar. O espelho é feito para me amar. E o que geralmente nós fazemos na frente do espelho?
Eu me olho e falo, aqui tá um pouquinho mais caído, Sempre, a papada né? tá, Nossa. tá caída, tô ficando mais velho, aqui tem uma ruguinha, e eu não tô do jeito que eu gostaria. Então, ao invés de trabalhar no espelho para me amar, eu estou trabalhando no espelho para me criticar. Então eu olho e coloco mais atenção nos meus defeitos, entre Sim. aspas. E aquilo amplia, como em tudo na nossa mente. Tudo que a gente coloca atenção, aquilo vai ampliar. Então, quando eu coloco atenção, sei lá, eu tô colocando muita atenção nessa área dos olhos, porque eu acho que tá caído, porque eu não quero mais nem me arrumar, nem passar maquiagem, nem vou mais sair de casa para uma festa, porque eu acho que isso aqui tá feio e todo mundo tá olhando para isso. O olho tá craquelado. Então você recebe isso no consultório, né? Pessoas que já chegam e falam. Muito. Por isso que eu gosto muito da pergunta que vocês fazem quando a gente chega, vocês não apontam o que é para fazer, vocês falam o que você acha que te incomoda. Isso mesmo. Porque você às vezes nem olhou aquilo, mas a pessoa fala, Sim, né? Exatamente. Eu tive na infância muito problema com a orelha. Porque minha orelha era muito aberta, eu tinha a orelha de abano. Então eu tinha tudo quanto é apelido possível que você possa imaginar de alguém orelhudo. Então, todos os apelidos. E quando eu pude fazer minha primeira cirurgia plástica, qual que eu fiz? A orelha de abano. A orelha de abano, para consertar. E aí eu lembro que quando eu entrei no médico, ele falou assim para mim, o que te incomoda? Eu achei bárbaro essa pergunta, porque eu achei que eu ia entrar, ele ia falar, temos que operar essa orelha. Mas se a orelha não me incomodasse, né? Sim. E ele estaria apontando. Então, muitas vezes, é uma dor, é um incômodo de algo que só a gente está olhando. Pode falar. Não, é assim, é exatamente isso que você falou agora. Quando que, assim, a autoestima da gente, quando que merece uma atenção? Quando que é uma parte especial que você fala, essa pessoa tá com baixa autoestima? A gente tem como diagnosticar também. Sim, né? Eu acho que quando você transforma aquilo numa dor, que você só se olha e só vê aquilo, e aquilo tira você do natural que você está acostumado a fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que estava naturalmente, ela caminhava, ia à praia, colocava biquíni ou fazia alguma coisa, e de repente ela para de descer para a piscina, ela para de fazer as caminhadas, ela para de ir à praia, porque ela está com vergonha do corpo dela. Então, é chegado a hora de você olhar para você. Então, assim, eu tô me sentindo muito velho e eu tô solteiro, eu acho que ninguém vai me olhar. Eu me sinto homem invisível. Então, eu olho, eu já nem paquero, porque eu acho que ninguém vai me ver. Sim. Então, aí você se transforma num homem invisível, na mulher invisível. Porque você não se viu. Se você não se vê, se você não se ama, se você não se coloca em primeiro lugar, o outro não vai fazer isso por você. Então, você faz primeiro. Então, eu acho que é nessa hora que você tem que olhar para sua autoestima e falar, é hora... Espera um pouquinho, eu vou me organizar aqui, vou procurar um profissional sério, porque eles vão me ajudar nisso aqui. Porque tem tanta tecnologia hoje que vocês fazem, que a gente fala assim, puxa, mas tinha uma coisa aqui que me incomodava tanto e era tão simples de arrumar. E você vê quanto a autoestima da pessoa vem de volta, como se fosse aquele interruptor que é o botãozinho que acende e desliga. Então você vê isso o tempo todo no consultório, Sim, né? o tempo inteiro. E aí até eu penso, às vezes, se tem existem exercícios que a gente consegue fazer para autoestima e que a gente pode ensinar, de repente, na frente do espelho para o paciente. Você faz isso, às vezes, com o seu paciente? Sim, eu Porque falo assim, eu falo. O espelho é feito para me amar, eu me amo e está tudo bem. Por quê? A gente tem dois tipos de pensamento, o pensamento positivo e o negativo. Qual que é o pensamento negativo? Aquele que te leva para trás, ele não te impulsiona, ele sempre te coloca para baixo, ele faz você entrar num porão e ficar lá no rodapé escondida. E o pensamento positivo, ele é aquele que te ajuda a voar, te ajuda a ter asas, te ajuda a sonhar grande, a sonhar alto, a se achar bonito, a se achar bacana, a se valorizar. Nós temos esses dois tipos de pensamento. Só que o pensamento, eu falo que ele não tem educação, porque ele não chega e fala, eu vou entrar aí na sua cabeça. E não, ele chega sem avisar. Então ele chega, escancara a porta e entra. Tanto positivo quanto negativo. Eu brinco que ele é mal educado. Ele chega colocando os pés e se você deixa, com o pé na porta, ele fica. Então se vem um pensamento negativo, ninguém gosta de mim, ninguém olha pra mim, eu tô feio, eu gostaria de ser de outro jeito. Naquele exato momento, eu tô deixando o pensamento negativo criar raízes dentro da minha casa mental que eu digo. Então, imagina que vem aquela visita, e aquela visita que você quer que vá embora.
Você fica servindo café ou você para de servir café? Você para. Você para. Você fica puxando assunto ou você encerra os assuntos? Você encerra assunto. Então você vai dando sinais para visita. Você se espreguiça, fala, ai, amanhã eu preciso acordar cedo, sono. né? Eu tô com sono já, então já tá tarde. Que horas são, né? Então você começa a dar sinais. É isso mesmo. Só que tem um visita que não presta atenção nos sinais e fica insistindo. Então chega uma hora que você tem que falar, vamos marcar então outro dia pra gente se ver de novo, porque hoje eu preciso, né? O pensamento negativo é do mesmo jeito. Como que nós fazemos isso para ele ir embora? Preenchendo com um pensamento positivo. Então a gente pode usar o espelho, que é o que a gente tem de maior riqueza. Você entra no elevador, tem espelho. Você entra numa sala, tem espelho. Você entra no banheiro, tem um espelho. Então o espelho é feito para me amar. Essa é a primeira frase. A segunda é, eu me amo, está tudo bem. Eu uso Porque muito. se eu me amo, está tudo bem, significa que todos os desafios que vêm pela frente, eu vou vencer porque eu me coloquei em primeiro lugar. Terceira afirmação, eu me amo e só aceito o melhor. Porque quando você aceita qualquer coisa, você está mandando para o universo a seguinte ordem, pode mandar mais qualquer coisa para mim, porque tá tudo bem que eu aceito. Então o espelho é feito para me amar, eu me amo e tá tudo bem, eu me amo e só aceito o melhor. Então essa programação mental, ela vai fazendo espaço, é uma visita que você quer que fica. Sim. Então você tem que servir o cafezinho, você tem que puxar assunto. Então é o treino, é usar a sua mente a seu favor. É de um dia para o outro? É daqui 2 semanas? É daqui 3 semanas? Não. Estudos recentes da neurociência mostram que algumas pessoas levam 14 dias para criar um hábito novo e outras pessoas levam até 264 dias, quase um ano, para criar um hábito novo. Então depende de cada pessoa. Sim. Então, só que a gente tem que entender que nós temos um treino. Então, veio o pensamento negativo, eu substituo pelo positivo e vou treinando. Mas como fazer isso com a autoestima muito baixa? Porque você não tem forças, né? É como aquele carro que fica colocando uma gasolina ruim, e aí você quer acelerar e arrancar, ele não vai para frente. Então, por isso que a gente precisa abastecer com bom conteúdo. Porém, nós precisamos de ajuda muitas vezes. Nós precisamos de um terapeuta, nós precisamos de uma pessoa que nos ajude a arrumar a estética. Exatamente. Porque quantas vezes você cura uma autoestima ferida porque você consertou alguma coisa? Então, quando eu pude fazer a orelha e eu olhava e não via mais as orelhas nas fotos, nos vídeos, eu falava, nossa, quantos anos na minha vida eu passei 20 anos sonhando. Hoje eu tenho 40, eu passei 20 anos sonhando com isso. E 20 anos de dor, mas e quantas vezes você faz um preenchimento, você põe um botox, e aí você fala, você tem 40 anos. Ah, mas não parece. A sua autoestima vai lá em cima, né? Bem, né? Eu tô tão bem porque eu me amo, porque primeiro eu fiz para mim. Então você não deve fazer nada para agradar o outro. Sim. Você tem que fazer para agradar a você. Porque você estando feliz, tá tudo bem. O mundo vai estar feliz à sua volta. Porque o reflexo do seu mundo externo vai ser o reflexo do seu mundo interno. E isso está totalmente correlacionado, né? A autoestima com o que eu vou fazer. Por exemplo, um procedimento estético que eu vou fazer. Tem algumas pacientes que se ficavam introspectivas por conta daquele procedimento no nariz, que não queria se expor, e daí depois de uma rinoplastia, por exemplo, se transformam grandes mentoras e começam a dar aulas e palestras. Por quê? Porque libertou de um trauma, né? A gente está o tempo todo se expondo. Sim. Então, por exemplo, agora eu e você aqui, nós estamos nos expondo. E quando a gente se expõe, você automaticamente está aberto a críticas. Sim. Então, quando você sobe no palco para dar uma palestra, você está se expondo a todo tipo de crítica possível. Na internet, a todo tipo de crítica possível. Então, uma pessoa que tem autoestima muito baixa, ela vai fazer todo tipo de atitude para que ela não seja exposta. Ela não quer ser vista. Então ela nunca vai subir num palco, numa reunião ela nunca levanta a mão porque todo mundo vai olhar para ela. Pera aí um pouquinho, o que ela tá falando? Ela já fica com 2 mentes funcionando, né? Na pergunta que ela ia fazer na reunião, e ela assim, estão olhando pro meu nariz, estão olhando pra minha barriga, estão olhando pra não sei o quê. E ela fica aquelas 2 mentes ali, por isso que a pessoa fica nervosa, perde o foco, não sabe o que tá fazendo. Porque as 2 mentes, elas entram em conflito. A mente do julgamento e a mente consciente que tá fazendo a pergunta. Sim. Então, quando uma pessoa corrige
o que tá atrapalhando a autoestima dela, ela vai para um palco, ela tira uma foto. Você já viu aquela pessoa que ela fala assim, não, vamos tirar uma foto assim, não, tira outra, tira outra, tira outra. Não, tô feio nessa, E que fica tira tirando outra. milhões de fotos e nunca tá bom. E aí Isso. entra em aplicativo e começa a se mudar. Se limpar ali, tirar todos os defeitos, entre aspas, porque ninguém tem defeito. A gente tem coisas que nos incomodam. Mas eu tenho que sempre fazer a pergunta assim, isso que me incomoda porque eu não gosto ou me incomoda porque eu estou me comparando? Porque a comparação, ela é um caminho muito ruim. Porque quando eu olho para o outro e me comparo, ou eu coloco o outro muito aqui em cima e me sinto aqui num degrau abaixo, e a comparação contrária também, ou quando eu me sinto demais, me acho melhor que os outros e coloco os outros aqui para baixo. Então a comparação nunca é legal. Então é se olhar para você e falar assim, caramba, olha como eu sou incrível, porque eu sou uma pessoa única no mundo, como eu não há ninguém, e a sua pele, o seu tom de voz, os seus olhos, né? Tudo, a sua impressão digital, não tem ninguém no mundo como você. Então o seu jeitinho vai ter uma pessoa que vai se apaixonar pelo seu jeitinho, do jeito que você é. E às vezes a gente fala assim, ninguém vai me querer. Só que a gente tem que buscar lá atrás na nossa mente, escondida no nosso subconsciente, uma coisa assim, quem me disse isso? Porque eu vou dar um exemplo bem fácil, assim, a criança, ela tá aqui com um copo de leite, aí ela derruba o copo de leite. E a mãe fala assim pra visita, não liga não, ela é desastrada mesmo. Ela já tá mandando. Já. Aí você vai ver na vida adulta, ela tá num bar, ela derruba o copo e ela fala, eu sou desastrada. Ou ela já vem com o copo dizendo, cuidado comigo porque eu sou desastrada. Então ela já bateu aquele carimbo nela mesmo e tá pro resto da vida. Imagine, parecido com esse exemplo que eu dei, quantos outros tem dentro de você? E que às vezes você não se dá conta que a sua autoestima está indo lá para baixo, seu auto-amor não está existindo mais, você não quer sair, não quer prosperar, não quer avançar, não quer conhecer gente, porque você quer ficar num casulo. Só que o ser humano, ele foi programado para estar com pessoas, porque é essa ligação nossa com pessoas que faz com que a gente evolua. Então a gente está no mundo para sermos prósperos, mas não só na prosperidade financeira, principalmente na prosperidade emocional, a nossa prosperidade mental, a gente aprender coisas novas, aprender a lidar melhor com os outros, melhor com a gente mesmo, né? Então, quando eu aprendo um pouco sobre autoestima, aprendo um pouco sobre auto-amor, é o momento que eu tenho para olhar para mim e olhar para o outro com um pouco mais de compaixão. Porque tem uma coisa que se fala muito atualmente, que é empatia. Sim. Que é, eu sou uma pessoa que eu tenho empatia e eu compreendo a dor do outro. Ter empatia é a coisa mais fácil do mundo, porque eu estou dizendo que eu me compadeço da sua dor. O maior desafio nosso humano é ter compaixão, que é quando eu faço alguma coisa para ajudar a diminuir a dor daquela outra pessoa. Então, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca, muito bem. Porque daí você tem aquela compaixão sem pedir nada em troca. Porque o que a gente encontra muitas vezes é alguém fazendo alguma coisa, mas assim, peraí, mas ela vai me apresentar para quem? Mas ela vai me fazer tal coisa. Então, quando você tem um network, o network é maravilhoso, porque ele é justamente para isso. São contatos que você vai fazer para que você possa crescer profissionalmente. São pessoas que têm uma comunicação entre elas para que elas possam crescer em negócios. O ruim é quando as pessoas confundem isso com a amizade, com o companheirismo. E elas fazem da sua amizade, do seu amor, da sua compaixão, um degrau para subir. E isso é muito ruim. Né? Então a gente pode fazer as duas coisas separadamente. Um contato de network pode se transformar no seu amigo? Pode. Um colega de trabalho pode se transformar no seu amigo? Pode. Mas a gente tem que trazer para perto de nós aqueles que são amigos. E como a gente sabe quem é amigo? Aquele que torce por você, torce pelo seu sucesso, torce para você dar certo, fica feliz quando você faz uma coisa bonita, quando você avança, né? Eu fui no lançamento do livro do Dr. André Borba e eu fui muito feliz porque eu lembro que eu lancei um livro em Portugal e o André Borba estava lá. E aí ele estava tão feliz, ele falava, amigo, mas que incrível um livro seu aqui em Portugal. E o André, ele tem essa coisa tão bonita que nos olhos dele brilha de alegria quando ele vê o sucesso da outra pessoa. Sim. Né?
E quando eu fui no lançamento do livro dele, eu falei isso pra ele. Eu falei, eu vim aqui hoje para aplaudir o seu sucesso, porque o amigo é aquele que aplaude o sucesso do outro. Porque quando o outro está no fundo do poço e você estende as mãos, também é mais fácil, porque você está acima. Você vai perceber quem é seu amigo de verdade, quem está do seu lado e torce por você, quem aplaude o seu sucesso. Sim. Aquele momento você sabe que aquela pessoa está na vida do teu lado, sabe? Então a gente tem que se cercar mais dessas pessoas. Não aquela pessoa que vai jogar a tua autoestima no lixo, olha pra você e diz assim, vai ser que essa roupa tá ridícula. Esse é um jeito de falar. Você pode falar de um outro jeito. Olha, vamos lá ver uma outra roupa que possa ser melhor pra você, mas porque acho que essa para essa ocasião não ficou legal. Sim. Olha, já mudou. Então nós podemos fazer de várias maneiras a mesma coisa. E aceitar do nosso lado pessoas que sejam mais assim. Pra gente poder fazer, ficar cada vez, mandar pro universo e fortalecer a nossa autoestima. Fortalecer a nossa autoestima e mandar pro universo o que a gente quer realmente, né? E aí isso vai na terceira afirmação que a gente falou lá no começo. Eu me amo e só aceito o melhor. Só aceito o melhor. Só que eu preciso ser o filtro. Você tem várias frases, William, que... Eu amo essas frases. Não, assim, são várias frases que passaram por vários momentos da minha vida. E o principal também, isso eu falo para todos vocês que estão assistindo, que são fãs do William também, como escritor e... Deixa um comentário terapeuta aqui, transpessoal, porque isso são coisas que é pessoais, né? São pessoais minhas. E esse livro, Quintessência, ele mudou minha vida. E isso eu falo porque eu acho que eu nunca falei pra você. Eu tô tendo a oportunidade hoje de falar, porque o Quintessência, ele mudou minha vida. E eu trouxe pra você a nova edição dele, ó. Nova edição. A nova edição. Esse livro, ele simplesmente mudou minha vida. Primeira porque mão. ele mostra a lei de atração. E a primeira vez eu comecei a ler, eu falei, nossa, que livro grande, vou conseguir ler ele todo. E aí eu vi que ele é cheio de exercícios pra gente fazer. Tem um espaço bem legal. Sobre a lei da atração e tudo mais. E o melhor é que, assim, você começa a mudar, a virar a chavinha da mente. Então eu comecei a virar essa chavinha. E tem uma parte que você fala, acho que em alguma palestra você falou, quando você estiver no fundo do poço, você consegue perceber que tem uma mola propulsora. Sim. Não é isso que você fala? Te joga pra cima. Que te joga pra cima e aí você vê aonde você pode chegar. Eu sou sua fã. Você... Gente, eu sou amiga fã, né? Obrigado, meu Mas isso marcou muito pra mim. Porque em vários momentos da nossa vida, tanto na parte de autoestima e de saúde estética mesmo, quantas vezes eu mesma, a gente não se olha no espelho e não se gosta de alguma coisa, e aí a gente vai em busca de melhorar, e a gente começa a priorizar algumas coisas, né? E aí eu comecei a reparar que, assim, olha só, você tá lá, não, você consegue achar uma força dentro de você, eu me amo, está tudo bem, e você sobe de uma maneira que você, quando você se vê, você tá muito melhor do que você era. Então esse livro aqui, ele me, junto com tudo isso, ele me ensinou muito a enxergar e hoje ser quem eu sou. E isso é muito importante porque você faz parte disso. Obrigado. Hoje, de eu ser quem eu sou, é por você. Ó, esse livrinho aqui mudou minha vida. E o que você acha que eu queria te perguntar? Quando as pessoas começam a priorizar muito essa parte estética, porque hoje eu vejo muitos pacientes com dismorfismo corporal que, devido aos filtros do Instagram, eles acabam se enxergando de outra maneira. E isso, até que ponto você acha que a gente pode considerar um problema psicológico, que tem que começar a fazer uma terapia, alguma coisa desse tipo? O maior desafio na sua área é que você fala não, mas tem um outro colega seu que fala sim, né? Exatamente. E a gente tem pessoas que estão completamente fora de um contexto, de um né? contexto. Obrigado pelas palavras. Eu ia falar fora de qualquer cogitação, mas é fora de um contexto, porque você olha para aquela pessoa e você vê que ela tá com tanta coisa que ela não se encontrou mais. A gente vê muito na internet aquelas pessoas que elas assumiram uma identidade de um boneco. Então, o Ken, a Barbie, então assumem aquilo e elas fazem centenas
de cirurgias, elas fazem centenas como é que chama? E chegam de procedimentos. Eles chegam com a foto de alguém e falam, eu quero ficar assim. E a gente sabe que isso é um problema de autoestima. Exato. E que tudo é autoestima. Também um problema de não se reconhecer, não reconhecer a sua própria identidade, ser quem eu sou. Então, assim, existe dentro dessa pessoa uma dor que ela acha que sendo uma outra pessoa, uma outra imagem, um boneco, uma pessoa famosa, ela vai deixar de sentir aquela dor por ser a outra pessoa. Só que ela, nesse momento, ela está sendo apenas uma casca. Porque quando é a mesma sensação que você tem quando você briga aqui numa cidade, sai de uma empresa e você fala, eu vou para outra cidade, para outra empresa, para eu deixar de sofrer essa dor aqui. E quando você chega lá, você descobre que mudou a cidade, mudou a empresa, mudou os ares, o horizonte é outro, mas a dor está dentro de você. Então, se você não limpa, não cura, não trata essas dores internas, você vai continuar numa busca infinita até você ser uma outra coisa que você já não se reconhece mais. E aí nunca a pessoa vai estar suficientemente feliz com aquela imagem. Eu adoro assistir aqueles programas de plástica, de arrumar, de consertar o que deu errado em algum médico, e a pessoa vem. E eu fico observando muito como essas pessoas chegam. Então você tem dois tipos ali, bem resumido, dois tipos de pessoas. Você chega com aquela pessoa bem feliz, extremamente fora da casinha mesmo, que ela quer mostrar que está extremamente feliz, e aquela plástica foi uma escolha dela, ela quer colocar mais isso, ela quer enxertar mais isso, ela quer fazer... Mas você vê que aquela é uma felicidade falsa. E você vê um outro grupo de pessoas que elas chegam extremamente tristes, deprimidas, por alguma coisa que no corpo delas está doendo dentro. Então, essas duas pessoas, não é porque uma está sorrindo, porque uma está feliz, que ela também não precisa de ajuda. Eu acho que cuidar da mente é para uma vida. Então, o trabalho mental e o trabalho físico, ele tem que ser paralelo, sabe? É muito importante. Porque uma pessoa ela pode fazer todo tipo de plástica possível. Mas não consertar. Se não consertar o coração, não consertar a dor da alma, ela vai olhar no espelho e aí quando ela for elogiada, a tendência dela é falar, imagina, não é nada disso, eu não tô bonita não. Então, receber um elogio, diga muito obrigada, porque o outro viu uma beleza em você. Ele achou muito bonito. Então, qual é a nossa tendência quando recebe elogio? Ai. Não, imagina. Não, ai, tô normal. Então, me elogia, faz um elogio pra mim. Ai, você tá tão lindo. Imagina, eu nem me arrumei direito hoje. Eu tô simplesinho. A pessoa começa a fazer uma lista. Olha que bonita a sua blusa. Imagina, é velha, era do outro inverno ainda. Eu não tô perguntando de quando era a sua blusa, tô dizendo que ela é bonita. É igual aquele, ai, vem em casa, não repara que é casa de pobre, não repara que a casa é simples, não Ou é? Quando liga, lembrou dos pobres. Então a pessoa se coloca sempre num patamar muito abaixo. Eu trouxe esse livro para você, que é meu livro mais recente, e ele tem uma imagem bem interessante na capa, que são os fósforos, né? Que é o Em Mim Basta, que é o fósforo que se retira e sai dos padrões negativos. Como que eu não tenho esse livro? Olha. Esse eu trouxe para você hoje. Esse é o meu livro mais novo. Em Mim Basta, esse que você foi para Portugal agora lançar também. Esse saiu em Portugal também. Saiu no Brasil e saiu em Portugal. Então tem toda a Europa. Sobre o que ele fala especificamente sobre isso? O subtítulo dele é O Poder de Pular Fora Quando Nada Mais Faz Sentido. Então tem momentos na nossa vida que a gente precisa pular fora, porque tem coisa que não faz mais sentido. Então é esse fósforo que se retira de um padrão que vem já pré-estabelecido, e quando ele se retira, ele acaba com aquele padrão que está vindo ali. Então ele foi um fósforo de coragem. Então para a gente tomar uma decisão, seja no trabalho, seja financeiro, seja no relacionamento, é preciso coragem. Mas quando a gente fala de coragem, a gente não está falando que não veio o medo, não está falando que não veio o julgamento, não está falando que não veio a culpa. Esses sentimentos estão ali. Só que a coragem é você ir com esses sentimentos todos, mas tomar uma decisão. Porque toda decisão de agora está construindo o teu futuro. Sim. Então, pera um pouquinho, isso aqui não vai me fazer feliz aqui. Então, é o poder de pular fora, quando nada mais faz sentido. Então, em mim basta. Essa expressão, ela é usada quando a gente não quer mais. Sim. Então, por exemplo, eu tô com uma autoestima extremamente baixa, eu me olho no espelho, não me amo, não consigo colocar uma roupa que eu goste, não aceito um elogio, então começa a trabalhar. Em mim basta. Esse padrão não sou eu. Eu sou uma pessoa muito melhor que essa. Então, ó, vem o pensamento positivo.
É Substitui. perfeito isso que você está falando. Faz todo sentido, né? Dentro você entende, Sim. né? Que faz todo sentido. E essa parte de em mim basta passar por isso. Eu acredito muito que às vezes a gente passa por situações e nós acabamos entrando numa frequência que daí o universo entende que aquela frequência você está atraindo outra coisa, né? Você entrou em outra frequência. Então, enquanto eu não tomar a decisão, enquanto eu não terminar um relacionamento, eu vou me manter naquela frequência. E eu estou evitando, enquanto eu não curar, eu estou evitando o que o universo quer proporcionar para mim, não é? Enquanto eu não curar essas feridas, os padrões vão se repetir. Sim, é exatamente isso. Porque a nossa mente está criando nossa realidade. Então, se eu envio esse tipo de energia, o universo vai se harmonizar. Eu brinco que o universo só diz sim. Então, se eu digo, eu sou feio, o universo disse sim. Sim. Ah, eu sou uma pessoa azarada, eu não dou certo pra nada, eu não vim nesse mundo pra ser feliz. O universo diz sim. Se eu digo eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa inteligente, o universo diz sim. Então a tua frequência, a tua energia, ela precisa ser muito cuidada. Principalmente aquilo que a gente está em plantação. Jesus ele dava muito exemplos simples das coisas e ele falava muito de plantação. Então ele falava da semente que cai no solo, que encontra solo fértil, ele fala do solo árido, ele fala do semeador que saiu a semear. Então ele dá muitos exemplos assim. Por quê? Porque a semente é a plantação do hoje, para que a gente possa colher amanhã. Porém, o que eu estou emitindo hoje, quais são as sementes que eu estou enviando, né? Quais são as sementes que eu estou lançando? Que tipo de solo que eu sou também. Então não é só a semente que eu lanço, mas é a lei de ação e reação. Sim. Então a energia vai e ela volta. Não como castigo. Eu sempre falo, quando eu falo de ação e reação, eu não vejo assim, Deus que é um castigador, então você fez uma coisa e agora você será punido. Não é isso. Mas é a mesma frequência das energias que nós emitimos. Então, quando a gente se torna consciente disso tudo e ainda assim não muda a nossa frequência, nós estamos sendo ali, ó, sócios do nosso futuro infeliz. Nossa, muito igual quando a gente reclama. Que nós estamos clamando 2 vezes ao universo. Exato. A mesma coisa, né? Sim. É exatamente isso. Reclamar é clamar 2 vezes daquilo que você não quer mais. Então, não podemos passar por isso, viu? Pessoas aprendam. Nós precisamos ser sócios de um futuro feliz. Isso que é o principal. E você acha que hoje em dia, tudo que a gente vê na mídia, por exemplo, nós vemos o pessoal no Instagram, como eu falei, as pessoas na mídia falando muito sobre estética e tudo mais. Você acha que isso influencia até que ponto? Porque eu acho que influencia demais os nossos pacientes, por exemplo, tudo que eles veem na mídia. O que você acha que a mídia influencia na autoestima das pessoas, dos seus pacientes, por exemplo, das pessoas que te procuram? Antes eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você hoje lá no consultório, se você pudesse me falar assim, uma porcentagem de pessoas que chegam com uma foto. Por exemplo, eu quero assim, quero ficar 90%. assim. 90%. Então essas pessoas estão usando a comparação para dizer para elas e para você, que vai atendê-la, o que ela acha bonito. Então ela se comparou antes, criou uma autoimagem que para ela é o ideal. Só que o que está por trás do de trás? Ela olha para aquela pessoa que ela quer aquela imagem e ela vê que aquela pessoa ela é feliz. Ela vê que aquela pessoa dá certo. Que é o que ela mostra. Que é o que ela... E aí que tá. O que tá atrás do de trás? Porque a gente não pode só olhar o que tá atrás, é o que tá atrás do de trás do de trás. Se eu ver... Eu lembro de uma coisa, faz muitos anos isso. Meu irmão era adolescente ainda. Faz 15 anos que eu lancei meu primeiro livro. Pra você ter uma ideia. Nossa. Eu tinha acabado de lançar assim o meu primeiro livro, segundo livro, acho que era. Tem 15 anos que eu lancei o primeiro. E eu lembro que o meu irmão... meu amor ainda não tinha chegado, agora ele já chegou. Ele tinha ido no lançamento do livro comigo. E lá na livraria eu tava todo arrumado, todo bonitinho, todo lá autografando o livro e tal. E depois, quando acabou o lançamento, a gente veio pra casa. Então eu me desmontei todo, tava no sofá de pijama, o cabelo bagunçado ali, jogado no sofá assistindo televisão, e ele não tinha visto. Quando ele saiu do quarto, ele passou pela sala, ele olhou no sofá e fez assim: isso aqui era aquilo que tava lá.
Eu nunca esqueci essa frase. Porque ele tava com as duas imagens na cabeça imagens, dele, você né? todo arrumadinho. Coisas que só ele viu. Isso aqui era aquilo que tava lá. E numa outra situação em que eu tava já, agora recentemente autografando, e aí chegou uma criança com a mãe. E aí a mãe ali puxando a criança na fila, e quando a criança chegou, e a mãe falou, William Sanches. E a criança disse assim, mãe, mas isso é o William Sanches? Porque eu imagino como ela deve ter criado quando a mãe falava que era o William Sanches. Ela, mas isso é que é? Então, quer dizer, quais são as imagens que são criadas em diversas e possíveis cabeças? São infinitas possibilidades. Se a gente começa a descrever uma cena, a tua cabeça vai descrever de um jeito, a minha de outro, a sua de outro. Então, quando a gente cria uma imagem e leva essa é a imagem que eu quero ser feliz, eu nunca vou ser feliz, porque eu não estou sendo eu mesmo. Sim. E a tua programação é para uma outra coisa. A tua beleza é outra. Então, assim, é o se apaixonar de verdade por quem eu sou, sabe? Sim, eu admiro muito quem se ama do jeito que é. É claro que a gente tem que sempre ser o nosso melhor. Quando o Chico Xavier resolve colocar uma peruca, e o seu mentor diz assim, Chico, peruca, né? Hoje a gente não fala mais peruca, né? Agora a gente fala prótese capilar. Prótese capilar. Mas naquela época, e aí ele diz pro mentor assim, nenhum comentário sobre isso. Eu tenho que estar com a minha melhor imagem para me apresentar para as pessoas. Eu acho tão bonito essa cena, porque assim, dentro de toda a dificuldade e simplicidade dele, ele queria estar sempre no melhor para se apresentar para os outros. Então eu vejo que dentro da nossa harmonia interna, eu não uso muito a palavra equilíbrio, eu uso mais harmonia. Porque dentro da nossa harmonia, eu tenho que oferecer para o outro o melhor. Eu não vou lá para o lançamento de pijama, Sim. sem arrumar o cabelo. Eu vou dar o meu melhor, porque eu quero oferecer o melhor para o outro. Só que quando eu estou dentro do banheiro me olhando no espelho, eu tenho que dar o melhor para mim. Porque o espelho é feito para me amar. Eu tenho que achar. Não para me comparar, para me colocar para baixo. Então eu acho que essa conversa nossa é uma conversa de reprogramação mental. Sim. Porque eu posso consertar tudo que é de fora. Mas se eu não consertar dentro, ainda assim não vai valer. Mas se eu tiver alguma coisa dentro e querer consertar alguma coisa fora, isso vai me ajudar, também é super válido. Vale muito a pena você chegar lá, procurar uma clínica séria, como é do Grupo André Borba, que eles vão olhar para você e vão conversar com você. Porque, peraí, essa imagem aqui não acompanha o teu corpo. É melhor ir por esse caminho aqui. E eu tenho certeza que muitas vezes vocês dizem não. Sim, não, muitas. Infelizmente procura outra clínica, porque assim nós não vamos fazer. E não só procura outra clínica. O que a gente faz muito é mandar e acompanhar os pacientes em acompanhamento psicológico. Então, tem muitos pacientes que chegam após operar, por exemplo, os olhos 5, 6 vezes em outros profissionais, após ter erro médico. Então, tem muitas pessoas que nos procuram por conta disso, sem que autoestima. Já foi pro outro extremo, que né? já foi pro auge do auge, ter com medo de fazer procedimentos. Sim. E aí, simplesmente, a nossa atitude é não atender no momento. Esperar um tratamento psicológico, esperar o acompanhamento psicológico daquela paciente. Acho que eu já mandamos alguns pacientes para você conversar e tudo mais, porque a gente precisa fazer a pessoa se reconectar com ela mesma, enxergar o processo que ela passou de erro e de ter que operar novamente, passar novamente por aquele procedimento para poder ter a autoaceitação de novo. Isso é um processo muito difícil. Então, tem muitas pessoas que nos procuram e, graças a Deus, nos procuram e a gente sempre trata da melhor maneira possível, mas sim, não é de imediato uma cirurgia, vai para um tratamento psicológico, vai entender, ter aquela autoaceitação e depois fazer o tratamento necessário, né? Isso é necessário, né? Muito. Isso que E é necessário também que tenham pessoas que falem. Isso, porque eu chegar e eu fazer, para mim, eu sempre falo, é muito fácil. Posso pegar e colocar 10 ml em você. Sim. É muito fácil isso. Só que quando você chegar em casa e for se olhar no espelho, você pode não se enxergar. E às vezes a família, para não aqui querer dentro magoar, eu não mudei. não fala, né? Exatamente. E porque aqui dentro eu não mudei. Então isso eu entendo, eu enxergo muito dessa maneira, né? De como a gente tem que entender o que o paciente está passando, se existe saber diferenciar um dismorfismo corporal, do que ela está se enxergando, da síndrome do filtro do Instagram. Tem tantas coisas que a gente está passando hoje, né? A síndrome do impostor, que você nunca se achar
bom o suficiente, então tem que Isso. sempre estar em perfeição. Você não pode ter isso, você não pode envelhecer, e quando a gente se aceita, a gente também olha a beleza de todas as idades, né? Da idade que você está naquele momento. Sim, exatamente. Quantos livros você escreveu já, William? 25. Nossa, muito livro. Eu já escrevi 25 Quando você e tenho agora os decidiu próximos. começar a escrever? Eu sempre tive o desejo de ser escritor. Você achava o máximo alguém. Quando eu falava com alguém que tinha lançado o livro, eu já ficava apaixonado pela pessoa, porque eu achava incrível ela ter um livro. Eu achava muito mágico isso. E quando eu fui fazer minha primeira faculdade, que foi de letras, eu tive uma professora chamada Rosa Belotto, que era escritora. E ela tinha os livros dela e ela me incentivava muito a escrever. Então eu comecei a escrever meus primeiros textos sendo coautor dos artigos dela. Então eu escrevi os meus primeiros artigos assim. Depois eu fui dar aula, aí me formei em letras, pedagogia, eu fui para a área da psicologia positiva, me pós-graduei também em literaturas e fui dar aula em faculdade. E sempre apaixonado pelas questões da mente e tal. Quando eu cheguei a dar aula na faculdade, eu fui dar aula primeiro para os cursos de formação de professores. E aí eu vi muito desafio naqueles futuros professores e muita coisa que eu queria falar para os futuros professores. Foi aí que surgiu a primeira ideia de eu lançar meu primeiro livro, que chamava-se Pedagogia do Compromisso. Esse livro não tem mais, mas foi meu primeiro livro há 15 anos. Então, foi Pedagogia do Compromisso que eu lancei para os meus alunos da faculdade. Só que daí eu comecei a dar palestra em outra faculdade, em outra cidade. Comecei a viajar com esse livro. E aí lancei o segundo livro sobre educação. E quando um dia eu estava autografando os livros, assim, chegou uma senhora e falou assim para mim: você não tem um livro que fosse para mim, que não fosse de educação? Daí depois uma outra falava: eu queria um livro para mim, mas não queria ler sobre a área da educação, eu queria um livro para mim. E aí eu lancei o primeiro livro sobre espiritualidade, que era tudo aquilo que eu sempre acreditei, no poder do corpo, mente e alma. E ali eu me libertei, assim, para colocar no papel tudo aquilo que eu sentia. E aí não parei mais. Foram 25 livros. Aí veio esse Vencer, depois Sem Medo da Tempestade, 5 Letras que Mudaram o Mundo, Cartas de uma Outra Vida, são 25, são muitos livros. Tem o último antes do Quintessência que eu li também. O Desperte Sua Vitória, Destrave Seu Dinheiro, Yellow Physics. E você tem vários grupos no Instagram também, né? Tem grupos no Instagram que a gente manda conteúdo. Que vocês mandam muito conteúdo, não, porque eu tô no... Vocês têm um grupo do Instagram, eu tô num lá, que tá direto no seu canal, né? Isso. E você tem um canal no YouTube também, né? E o nosso canal no YouTube. Então os livros, eles foram virando vídeos. Fui gravando vídeos porque eu fui percebendo que mais pessoas precisavam receber esse conteúdo, né? E aí eu percebia que mais pessoas pegavam aquele conteúdo e mandavam para outras. E aquilo foi o trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Acho que nesses 15 anos foi esse trabalho de formiguinha, porque quantas palestras eu dei levando os livros, e às vezes dava palestra para 5, 6, 10 pessoas, falava do livro, não tinha muito essa coisa, né, da rede social tem muito tão forte. Para você é um dom. Eu Obrigado. vejo muito você com esse dom de escrever e esse dom de mudar a autoestima das pessoas, de ter a parte da lei da atração que mudou tanto Obrigado. a minha vida e que eu posso falar particularmente por mim. Como é para você isso, de saber que você já mudou tantas vidas, já de repente tirou tantas pessoas de uma depressão, já fez as pessoas se amarem tanto, né? E eu me amo e tá tudo bem. E é uma frase diária. Todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu falo: eu me amo, tá tudo bem. Há quantos anos eu uso essa frase? Que ela é um exercício e uma cura minha também. Sim. Porque quando eu escrevo, eu sou meu primeiro leitor. Quando eu falo, sou meu primeiro ouvinte. E eu acho que eu também, em diversas vezes ao longo desses anos, eu falei coisas que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Então, às vezes, eu tô dando uma palestra e eu falo assim: caramba, como eu queria que alguém tivesse me falado isso? Mas é... E aí eu acho que também é uma cura minha. E você tá curando feridas suas, sabe, internamente. Então, você termina um trabalho, você começa a fazer um outro trabalho, você começa a escrever. E é incrível que eu começo a escrever sobre um assunto, começa a vir tudo nas minhas mãos sobre aquele assunto.
Então eu começo a receber artigo, vejo matéria sobre o assunto. Quando eu encerro, parece que aquele assunto desaparece da minha frente. Parece que curou algumas coisas, né? Então, eu lembro que quando eu atendia em consultório, hoje eu não atendo mais, eu estou mais dedicado aos livros, aos vídeos do YouTube. Mas era um momento da minha vida que eu estava passando um desafio de traição. Só chegava paciente com problema de traição. Daí eu entendi o recado, puxa, então estou me curando junto. Aí eu estava passando um problema financeiro. Vinha só pessoas passar no consultório com problemas financeiros. Eu achava aquilo incrível. E aí quando eu comecei a estudar as questões da lei da atração... na verdade é como... É tudo. Você está afinizando e a gente também está se curando, né? Eu quero contar uma novidade para você em primeira mão. Ai, conta. Ai, que feliz. Eu escrevi um livro infantil que tá para sair, sim, chama-se O Pequeno Canário, porque eu quero que as crianças tenham acesso a esse conteúdo de uma maneira bem como simples. É necessário. Pra gente, se a gente fosse, imagina o Williamzinho e a Carolzinha ouvindo pequenininho, essas coisas, olhando no espelho, eu me amo, já tá curando, tudo bem. né? Já, porque a gente precisou crescer, bater a cabeça, passar um monte de coisa para poder aprender a se amar. Será que precisa doer tanto, assim, demorar tanto? Não. Então, eu escrevi um livro infantil que está para sair em breve pela Ciranda Cultural, editora Ciranda Cultural. E será lindo. Ah, será lindo com certeza, né? Porque quantas pessoas que você já curou, quantas mães você cura sempre, diariamente. Você faz também a Semana da Prosperidade, não é? Semana da Prosperidade, a Semana do Quintessência. Então, as pessoas podem estudar gratuitamente. Pelo nosso canal, a gente faz as aulas gratuitas. Depois, se a pessoa quiser entrar na plataforma do curso, continuar estudando, ela pode. A gente envia o livro para o aluno para casa. Então, a gente tem um trabalho assim, são mais de 100 mil alunos já, né? A gente já passou 100 mil alunos no Brasil e no mundo. Uma das coisas que eu queria saber de William Sanches, pessoa. Eu adoro a sua mãe também. Sua mãe é muito querida. Obrigado. Eu gostaria de saber de você algum lugar que você gostaria de conhecer no mundo. Que eu não fui ainda? Que você não foi ainda. Porque eu vejo você... um lugar que eu não fui ainda. Eu vejo você viajando tanto. Tem algum lugar que você fala, não, eu tenho vontade de ir para este lugar? Eu tenho vontade de conhecer a Itália, que eu ainda não fui. Nossa, William, do lado de Portugal ali. Eu já fui tanto para Portugal, França e tudo, mas Espanha, mas Itália ainda não fui. Eu tenho esse desejo de conhecer a Itália. Tenho desejo de conhecer a Grécia, lugares que eu não fui ainda. E sou apaixonado pelo Brasil também. Tem muitos lugares lindos, né? Sim, aqui você viaja bastante divulgando os seus livros, né? Agora você se dedica aos livros. Agora, no Brasil, eu quero conhecer a Amazônia. Ir lá, ficar, sabe, lá hospedado no meio da mata. Sim, eu já fui, é muito gostoso. Tem um hotel no meio ali que vem os macaquinhos dentro do quarto. Depois você vai me dar indicação. Eu gosto bastante, eu adoro isso. Tem algum prato favorito? A gente vai fazer um ping-pong, que eu quero saber mais do William. Tenho, eu gosto muito do estrogonofe que o meu amor faz. E deixa eu pensar uma palavra, William. Uma palavra que resume William Sanches. Eu gosto muito da palavra gratidão. Eu procuro usar bastante, não no sentido pejorativo que se tornou, mas no sentido do sentimento mesmo lá puro, sabe? De você ser grato pelo momento que você está passando e tirar um aprendizado. Acho que é uma palavra que eu tenho procurado usar bastante. E agora, só para a gente finalizar, as palavras essas frases que você falou para a gente fazer o exercício e tudo mais, o que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, para elas melhorarem, além dessas frases, esses exercícios, o que elas podem fazer para melhorar a autoestima e daí conseguir associar com esse tratamento estético de uma vez por todas, sem se machucar, digamos assim? Eu sinto que a pessoa precisa ter coragem de sair do papel de vítima. Porque enquanto você ficar no papel de vítima, você está andando de mãos dadas com sofrimento. Então, quando você sai do papel de vítima, você solta as mãos do seu sofrimento. E para sair do papel de vítima, a gente tinha que entrar num outro papel muito importante, que é o papel de aluno ou de aluna, que é quando você está pronto para aprender. Então, tem duas cadeiras. Você senta no papel de vítima, você fica toda hora se perguntando, por que, meu Deus, por que comigo? Você saiu do banquinho da vítima e sentou no banco do aluno, você já pergunta diferente. Você pergunta, para quê? O que eu posso aprender agora? Para que isso está me acontecendo?
Para que caminho vai me olhar? Porque fracasso não existe, ele é só uma plaquinha dizendo, vá por outro caminho. Então procure novos caminhos, saia do papel de vítima, passe a se amar ainda mais e junte-se a pessoas que vão te ajudar a ir para frente, né? Então, se possível também, deixe para trás aquilo que não te leva para frente. Isso é essencial, deixe para trás o que não te aquilo leva que não frente. te leva para frente. William, a gente tem um recado para você, espero que você goste, vamos ver. Deixa eu ver, fiquei curioso. Olá a todos, olá Carol, olá William. Primeiramente eu gostaria de agradecer, William, a sua presença no nosso videocast. Você sabe o quanto você é especial e o que você representa para a nossa família do Grupo André Borba. Paciente, amigo, escritor, é uma alma iluminadíssima e que ajuda tantas e tantas pessoas. Então é um prazer realmente muito grande te ver sentado nessa mesa e falando coisas tão representativas do nosso dia a dia em relação ao autocuidado, em relação à autoconfiança, autoestima, em relação ao rejuvenescimento facial e corporal, que é o que nós hoje buscamos para simplesmente sermos mais felizes. Eu tenho certeza que esse tema você discorreu com a maior habilidade, porque é isso para isso que estamos aqui, para sermos realmente felizes e fazermos o nosso melhor. Muito grato mais uma vez. Eu estou aqui no centro cirúrgico, o meu habitat natural, e realmente gostaria muito de estar aí com você, mas eu deixo aqui meu abraço, meu carinho e meu agradecimento de sempre. Um grande abraço, William. Obrigado por tudo. Um beijo no seu coração. Que lindo! Ai, que lindo. Ó, um beijão. Te amo, amigo. Obrigado. É aquilo tudo que eu falei pra você, né? Que você faz parte da nossa família, que a gente tem um carinho enorme. Eu tenho o maior orgulho de te conhecer hoje, de você ser nosso amigo pessoal, além de... Porque quantas palestras eu já fui, ele dá muitas palestras no Perseverança, e quantas palestras eu já fui, eu ficava, nossa, como o William, ele muda as vidas mesmo. Então eu queria que você soubesse isso, ó. Muito orgulho de ter você na nossa vida. Quero dizer pro Dr. André que ele tem um dos olhares que mais brilham que eu já vi no mundo. E olha que eu já vi muitas pessoas. Porque o olhar do Dr. André Borba, ele brilha numa felicidade porque a alma dele brilha. Então, às vezes, ele está contando uma coisa que aconteceu com ele, assim, que foi um desafio, mas ele olha contando para você aquele desafio e ele tem uma alma dentro dele, que se assemelha à pureza de uma alma de criança. Você sente isso também? Sim, muito. Ele é aquela criança que dá vontade de se abraçar. Humano, né? É um humanismo. Eu falo que ele tem um ser humano diferenciado. Isso. Então, quando você encontrar o Dr. André Borba, olhe nos olhos do Dr. André Borba e você vai ver um brilho no olhar dele. Que é o que ele faz, ele atende os pacientes com tanto amor, né? E amor. assim como vocês, né? Vocês vieram com uma missão muito linda, que é nos ajudar a resgatar, às vezes, muitas coisas que estão esquecidas dentro da gente. Sim. Vocês vão ali naquela pintura, e tentar curar dores. E tentar o quê? Tentar curar dores. Curar dores. Porque você sabe que muitos pacientes, às vezes, vêm e a gente sabe que não é por acaso que eles vêm, né? Então eu queria, para mim foi muita responsabilidade entrevistar você, William, muita responsabilidade, estou muito feliz de você ter vindo até aqui hoje para estar com a gente, e vocês que estão aí, vocês podem mandar perguntas, podem escrever nos comentários, comecem a seguir o canal do William, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo, muitas pessoas vai ajudar na autoestima, ajudar na prosperidade, ajudar na lei da atração, e aqui o canal dele para mim hoje é a prioridade, ele está fixado. Obrigado. Os grupos do Instagram estão fixados. E se inscreve aqui nesse canal também. E eu sempre falo, se esse vídeo fez sentido, e se você lembrou de alguém, manda para essa pessoa que você lembrou. Falou, assiste isso aqui que acho que vai ser legal para você. Muito obrigada, William. E para vocês, possamos nos reencontrar em breve. Com certeza. Para vocês, muito obrigada e até o próximo episódio.